Então, voltando aí, pessoal, falando aqui agora, né, do tipo de distribuição de frequência, né, que é chamado de contínuo, né, que existe o quê? Né, uma variação, né, trabalhamos com intervalos aí, intervalos totalmente com classes aí, de modo o quê? Para resumir essa tabela. Então, a discreta a gente vê o que? Onde não tem, né, uma variação de número, né, da nossa variável, não são muito distintas aí. Então, a gente trabalha com uma forma discreta, que é mais fácil de se trabalhar. Quando a gente tem dados que são, né, muito distintos da variável, né, assim, foi muito grande esse intervalo, a gente trabalha aí com tabela de distribuição contínua, certo? Certo? Então, o que é, né, classe? Classe é cada um dos grupos de valores em que se subdivide a amostra, certo? Então, a gente tem, né, uma amostra e essa classe aí vai dividir, vamos supor, de 5 a 50, vamos dizer. Então, a gente tem esse intervalo de amostra aí, né, do conjunto de valores observados da variável. Então, uma determinada classe pode ser identificada por seus extremos ou pela ordem que ela se encontra na tabela, certo? Pelos seus extremos, então a gente vai entrar aí que é o conceito de limite inferior, né, limite superior dos dados, certo? Então, classe. Então, a forma mais comum de se representarmos, né, uma classe ou intervalos, né, de variáveis é o que, né? É isso daqui. Então, o que significa isso aqui? Né? A gente trabalha com intervalos, que significa uma classe com todos os valores entre A, inclusive, certo, e B, exclusivo, certo? Então, lembrando, né, aquela parte lá de intervalos na reta numérica, né, que a gente tem intervalo aberto, intervalo fechado, a mesma coisa que eu disse aqui, né, que o nosso intervalo fechado, né, quer dizer que A está incluso, tem o intervalo de A a B, e aqui B, né, intervalo aberto. Isso significa que X, né, pertence aos reais, né, tal que A tem que ser o que? Maior X, né, a nossa variável aqui no centro é X, né, tem que ser o que? Maior igual, porque maior igual? Porque o A ele é incluso, certo? E tem que ser o que? Menor do que B. Menor quer dizer que B não está incluso. Quando se fala maior, igual, menor, igual, quer dizer que aquele extremo está incluso, certo? Então, está variando aqui nesse centro, né, esse intervalo aqui, né, de dados, certo? Então, A e B, né, transformando, né, em uma notação de intervalo real, certo? Então, a gente tem o quê? Um colchete, né, voltado à posição correta, quer dizer que aqui o A está incluso e o colchete ao contrário, né, quer dizer o quê? Que o B não está incluso. Então, isso significa a notação para este intervalo é que X pertence aos reais, é tal que X tem que ser maior ou igual a A, né, e menor do que B aí. Então, um exemplo aqui, pessoal, né, os valores abaixo relacionados em rol, certo? É rol, mesma coisa, que estão organizados. Então, representa as alturas de 40 alunos, certo? São 40 alunos, né, de uma turma, né, e esse dado é dado em centímetro aí. Então, organizar é uma distribuição de frequência, né, do tipo B contínua, com 6 classes distintas, certo? Então, a gente vai pegar, né, esses 40 alunos, a gente vai transformar no intervalo, né, com 6 classes distintas aí. Beleza? Então, está organizado aqui, a gente tem o limite inferior, que é 150, é o limite superior aí, 173. Mas como fazer isso? Não? Beleza. Então, agora a gente precisa saber o que é amplitude total. O que é amplitude total, pessoal? Amplitude total é o intervalo total, né? O intervalo total é a diferença entre o maior e o menor valor observado da variável no estudo. Então, o menor, né, aqui é o nosso menor 150, e o nosso maior aqui é o 173. Então, a amplitude, né, dessa classe é o quê? 173 menos 150, da onde que saiu esses valores novamente? Saíram do que? Do limite
superior menos o limite inferior, que vai dar aqui 23. Certo? Beleza. A gente descobriu o quê? A amplitude total dos meus dados. E também temos o que? A amplitude da classe. Né? Qual que é a variação dessa classe, né? de um intervalo para o outro aí. Então, lembrando que, né? que a amplitude dessa classe é dada pela diferença entre o limite superior, certo? O limite superior, 173, né? E o limite inferior, aí, 150. Dividido aí por quanto, pessoal? Né? Dividido aí por 6. Por que 6, né? Porque o problema, ele determinou para a gente o quê? Uma classe de 6 classes distintas aí. E outra coisa, observando, né? Então a gente tem o que? 173 menos 150 vai dar 23 dividido por 6, 3,83. Então a gente tem que aproximar, né? Para um maior aí. Então, no caso, como a gente vai distribuir, né? Vai verificar essa classe, né? Com um número aí decimal. Então sempre tem que trabalhar com números inteiros, certo? Então, sempre aproximando aí. 3,83, então aproximadamente aí 4 classes, certo? Então, a amplitude dessa classe, a variação de uma classe, né, de um intervalo para o outro, é de 4 aí. Então, descobrimos o quê? Né? Que HI, né, é o que? A amplitude dessa classe, que é o limite superior menos o limite inferior, certo? Que vai ser igual a 4. Olha que perfeição, certo? Então, aqui a gente calculou com 6 classes e a gente arredondou para 4. Então, aqui a gente tem o quê? Uma classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, 6 classes. Olha que beleza, não? Então, e também, né, que nem falei, a gente achou a amplitude, né, dessa classe, né, a variação desse intervalo, que seria o quê? Né, o nosso, né, achando aqui a variação de 150 a 154, é o quê? 154 menos 150, né, a gente tem essa variação, essa amplitude dessa classe aí, de 4. Então, tá vendo que está a variação? Ó, 150, 154, 154 mais 4, 158. 158 mais 4, 162. Então, tá vendo que a amplitude dessa classe é 4 aí. Recapitulando, certo? A amplitude total, né? O que é essa amplitude total? É a divisão, né? A subtração, né? Quer dizer, do valor máximo, né? O maior número menos quem? O menor número. Para que fazer isso? Porque eu preciso achar essa amplitude total. Eu preciso achar essa amplitude total para a gente conseguir o que? Achar o que? A quantidade de classes e essa amplitude da classe, que é o que? A variação que tem desse intervalo, que no caso aqui seria de 150 a 154. Certo? Então, HI é igual ao limite superior menos o limite inferior. Então, essa é a amplitude dessa classe aí. Certo? Então, beleza. Agora temos o que, né? Limites de classe, que ele é dado pelo H. Aí. O que é o limite dessa classe, certo? São os extremos de cada classe, né? O limite inferior representaremos por L minúsculo e o limite superior representaremos aí por L maiúsculo. Show de bola. Então, beleza. Aqui a gente tem que... Da onde que saiu essa FI? O que é FI? A frequência absoluta. Novamente, né? De 150 a 154, quantas pessoas, né? Então, a gente está analisando aí, né, em relação, né, a altura, né, de 40 alunos. Então, aqui a gente de 150, né, a 154, vai sair o quê? Ó, 150, 150, 151, 152, 153. Opa! Lembrando que o extremo, o 154, ele não é incluso. Lembrando disso, certo? Nesse intervalo, o
o 154 não é incluso, o 154 vai entrar aqui embaixo. Então, eu vou ter qual é a frequência dessa classe, desse intervalo, né? 1, 2, 3, 4. Então, a frequência absoluta, né, vai ser igual a 4 aí. Beleza, e de um intervalo de 154 a 158, qual que é a minha frequência absoluta? Né? Quantas vezes, né, a gente apareceu, né, esse intervalo, né, aí de 154 a 158? Então agora, né, lembrando que quando a gente encontra isso daqui, né, lembrando lá na reta real, né, que a gente tem aqui, ó, né, o A, né, e o nosso intervalo B. Isso significa o quê? Quando a gente tem bolinha aberta, né, o B não está incluso nesse intervalo. Então aqui a gente é a mesma coisa que dizer que tem a A, aqui, né, tem a B aí. Então aqui nossa variação da nossa variável x aqui, certo? Que tem que ser maior ou igual, né? Então maior ou igual quer dizer o quê? Que o meu extremo inferior ele é incluso e menor, né, menor do que B. Então B é 154, 154 não é incluso. Então, qual que é o intervalo, qual que é a frequência absoluta deste intervalo de 154 a 158? Então, de 154 ele é incluso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 158 entra, o 158 não entra, porque esse extremo ele não entra, só vai entrar aqui, ó, logo embaixo na próxima classe aí. Certo? Então eu tenho a frequência absoluta de 9. Certo? Então essa é assim, né, sucessivamente, de 158 a 162. Então o 158 ele é incluso, certo? E o 162 ele não é incluso. Então 158, 158, 2, 160, 3, 164, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, 12 não, né? 162 não é incluso, então a gente tem uma frequência absoluta de 11. Assim a gente vai fazendo, né? Sucessivamente. Aí, 162 a 166, certo? Então 162 ele é incluso, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 166 não entra, então eu tenho uma frequência absoluta de 8. Então o somatório dessa frequência absoluta é o que? 40. E 40, né, voltando aqui, vai ser o que? Essa amostra foi tirada, né? Essa coleta foram do quê? De 40 alunos. Então a frequência absoluta está corretíssima aí. Show de bola! Então a gente viu o que é uma tabela, né? Distribuição de frequência, né? Também vimos anteriormente, né, nas outras aulas o que são dados agrupados, o que são dados não agrupados, certo? E agora a gente entrou, né, com tabela de frequência, distribuição de frequência com o que? Discreta, né, do tipo A, né, que é onde não tem muita variação entre um intervalo ou outro, né, entre, né, as variáveis coletadas. E a gente utiliza a contínua, né, para quê? Quando a gente tem um intervalo muito grande, a gente usa, né, esse método ali de intervalos ou classes. Para a gente descobrir, né, a classe, né, a amplitude total, a gente faz o quê? Que é o nosso máximo valor, né, maior valor menos o menor valor, certo? A gente encontra aí que vai dar 23. 23 é o que é a amplitude total, né, dos meus dados coletados, tranquilo? E a gente também tem a amplitude da classe. Né? A amplitude da classe, né, é dado aí, né, por quem? Né? O limite superior menos o limite inferior. Tranquilo? Então, show de bola. E também para que serve? Né? Para a gente encontrar aí a amplitude dessa classe. Né? Determinamos aí 6 classes, então utilizando 23 dividido por 6, sempre aproximando, né, para o número maior, né? Trabalhando aí com o número inteiro. Tranquilo?
Tranquilo, então ficamos por aqui, né? E até a próxima.